Olá pessoal, estou gravando esse vídeo então com a resolução dos exercícios 5 e 9 que ficaram faltando realizar ali na aula passada, para que vocês possam então aproveitar aí, né? Espero que você tenha tentado fazer também em casa, é um desafio, são dois exercícios um pouquinho mais trabalhosos, mas aqui fica então a resolução comentada para que você possa comparar com a sua resolução. Nesse exercício 5, eu tenho um retângulo ABCD, com um ponto M marcado aqui, quando ele diz que AM igual a MB, então o ponto M é o ponto médio disso. Ele diz que a AB mede 20 unidades, né? Ele não dá uma unidade específica. Então, se isso daqui mede 20, eu sei que o AM mede 10 e o MB vai medir aqui outros 10, ok? Ele diz que BC mede 12, e se é um retângulo, então o AD também mede 12, né? Da mesma forma que o CD mede 20, e ele pede a medida do lado EF. Nós vamos chamar esse lado EF de X. Bom, para trabalhar esse exercício, a gente vai usar o conceito de semelhança de triângulos, mas nós vamos dividir em duas semelhanças com dois pares diferentes de triângulos. Primeiro, eu vou até pegar aqui uma outra cor, marrom, eu queria analisar o triângulo ADB, então vou fazer aqui o triângulo ADB, certo? E o triângulo EFB. Triângulo EFB. Estou desenhando separado para a gente poder fazer algumas análises. Então aqui está A, B, D, E, F, B. O que esses dois triângulos têm de conhecido? Bom, o ABD ele tem aqui um lado de 12 unidades, aqui um lado de 20 unidades, aqui um ângulo reto, porque é um retângulo. Então tem um ângulo reto ali no vértice, certo? Já o triângulo EFB também tem um ângulo reto aqui. Tem aqui o lado X que eu quero calcular, que é o EF. E só, eu não conheço mais nada desse triângulo. Agora, tanto o ADB quanto o EFB, eles têm este ângulo aqui, ó, que eu vou marcar com um traço, em comum. Então, eu tenho aqui que o ângulo DAB, que é o ângulo reto, é congruente ao ângulo EFB, certo? E eu tenho também que o ângulo ABD é congruente ao ângulo FBE. Pelo critério ângulo-ângulo, eu tenho que esses dois triângulos, ABD e EFB, são, então, triângulos semelhantes. E aí eu posso fazer razões de semelhança. E aí a razão que vou fazer aqui é o seguinte, ó, X é quem eu quero encontrar, então eu posso dizer que X, que é o lado oposto ao ângulo 1 traço, está para 12, que é o lado oposto ao ângulo 1 traço no triângulo grande. No triângulo grande eu conheço esse lado 20, que ele é adjacente ao ângulo 1 traço e o ângulo reto. Aqui eu não conheço esse lado FB, eu vou chamar de Y esse lado FB. Então eu vou dizer que Y está para 20. E aí eu tenho uma razão de semelhança onde eu não conheço nem X nem Y. Então talvez isso, né, possa parecer assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Eu não conheço nenhum nem outro. Como é que eu vou conseguir resolver essa situação? Deixa aqui, dá uma parada nisso, e agora nós vamos analisar outro par de triângulos. Então, vou vir aqui do outro lado, e eu vou desenhar outro par de triângulos. Eu vou desenhar aqui o triângulo CMB e o triângulo EFM. Ok? Então eu tenho aqui CMB e EFM. O que acontece? Nesse triângulo EFM eu tenho aqui o lado X, que é que eu quero encontrar. Posso marcar aqui o ângulo reto que ele tem. Aqui eu tenho o ângulo reto, porque é um retângulo. Esse lado mede 12 unidades. Esse lado aqui, MB, mede 10 unidades. E o lado MF eu não conheço. Esse ângulo no vértice M é o ângulo que está aqui, ó, com dois arcos. Ele está nos dois triângulos. Então, novamente, eu tenho o critério
ângulo, ângulo. Não vou nem escrever aqui a congruência em si, mas já vou escrever direto. O triângulo CMB, ele é semelhante ao triângulo EMF, pelo critério ângulo, ângulo, né? Tá evidente isso. Só que aí eu tenho aqui os dois lados, 10 e 12, e aqui eu só tenho o x. E o MF eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa ideia do y aqui, ó. Se esse pedaço eu chamei de y, quanto mede MF? MF vai ser 10 menos y. E aí eu consigo fazer uma relação de semelhança colocando que o lado x está para, novamente, o lado 12, assim como o lado 10 menos y está para o lado 10. Né? O x era oposto a dois arcos, assim como o 12, o 10 menos y adjacente a dois arcos, assim como o 10. E quando eu olho para essas duas relações de semelhança, eu noto que aqui eu tenho x sobre 12 e aqui eu também tenho x sobre 12. Ora, se esse x sobre 12 é igual a esse x sobre 12, significa que a segunda parte da igualdade também é. A razão se mantém. Então, y sobre 20 é igual a 10 menos y sobre 10. Então, primeiro eu vou usar essa igualdade para achar o valor do y. Posso multiplicar cruzado, 10 vezes y, 10y, igual a 20, que multiplica 10 menos y, e aqui eu vou deixar para fazer a multiplicação na sequência, para não errar uma distributiva aqui, né? Então eu vou ter 10y igual a 200 menos 10y, e aí agora eu vou arrastar um pouquinho a tela para baixo aqui para a gente poder continuar e ter mais espaço. Eu vou tirar esse menos 10y que está subtraindo, o contrário da subtração é a soma. Então eu vou somar 10y com 10y, vai ficar com 20y igual a 200. E aí eu tenho que tirar o 20 que está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Opa, deixa eu ver se eu fiz alguma conta errada aqui, pessoal, só um pouquinho. Y está para 20, pá. X está para 12. Como 10 menos y está para 10. 10y. Ah, errei aqui. Volta aqui, perdão. Ó, cometi um errinho bobo aqui, hein? 20 vezes menos y é menos 20y. Aqui não vai dar 20, perdão. Aqui é menos 20y, menos 20y, aí soma aqui vai dar 30y. Então, y igual a 200 dividido por 30. Vou simplificar por 10, eu tenho que y igual a 20 terços, ok? E eu vou deixar na fração, até porque não vale a pena arredondar agora, porque eu vou usar o valor do y mais adiante. Eu vou pegar agora uma igualdade. Eu posso pegar essa daqui, mas essa primeira é mais simples. Se eu coloco, então, x está para 12, assim como 20 terços está para 20, eu consigo, então, isolar o x tirando o 12 daqui. Pessoal, divisão de fração, você conserva a primeira, 20 terços, e multiplica pelo inverso da segunda, 1/20. Isso é só aquela divisão de fração que eu tinha aqui. E para tirar o 12 que estava dividindo o x, contrário da divisão, multiplicação. Vamos simplificar? 20 com 20 simplifica. Fica 1 terço vezes 12. 1 terço de 12, ou 12 dividido por 3, é 4. Então, resposta final do exercício, vamos colocar aqui no cantinho, EF mede 4 unidades. Como ele não deu unidade no início do exercício, a gente não tem unidade no final do exercício. Está aqui a resolução completa do exercício 5. Beleza? Vamos para o exercício 9 agora. No exercício 9, a gente tem uma figura bem cheia de informação, é um exercício bem trabalhoso. Tá? Eu quero destacar aqui 4 triângulos retângulos. Então, a gente tem um triângulo retângulo, que é o triângulo ABC, ok? Que ele é retângulo, tem um ângulo aqui que eu vou chamar de um traço e um ângulo aqui que eu vou chamar de 2 arcos. Esse ângulo 2 arcos, ele é oposto pelo vértice com esse aqui, ó. Então, aqui tem um outro ângulo, 2 arcos, ok? Ele diz aqui, ó, também que os ângulos BAC, CDE e DEF são retos. Então, deixa eu marcar isso. CDE, aqui tem um ângulo reto. E DFE também tem um ângulo reto aqui, beleza.
Agora, se esse triângulo aqui tem um ângulo 2 arcos e um ângulo reto, significa que esse terceiro ângulo aqui é o ângulo 1 traço. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo dá sempre 180, né? Então, usando desenho mesmo, né? Eu tenho assim, ó, o ângulo 1 traço mais um ângulo 2 arcos mais um ângulo reto, está dando 180. Vê que eu usei símbolo de desenho, nem letra eu usei aqui. Então, se aqui tem 2 arcos, aqui tem um traço e o 90. Se eu olhar agora nesse triângulo CFD, se para o lado direito tem um ângulo reto, para o lado esquerdo também forma um ângulo reto aqui. E se aqui eu tenho 2 arcos e um reto, então aqui eu tenho um traço. Da mesma maneira no DFE, se eu tenho um ângulo reto e o ângulo 1 traço, aqui eu tenho o ângulo 2 arcos, certo? Com isso, eu comprovo que os 4 triângulos são semelhantes. Então eu tenho que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE, que é semelhante ao triângulo CFD, que é semelhante ao triângulo DFE. E é lógico que eu não vou sair escrevendo todas as semelhanças de uma vez só, mas eu vou escolher dois triângulos e começar a relacionar. Então, uma boa relação que eu posso fazer, por exemplo, é eu pegar esses 2 triângulos da direita aqui menores, o CFD e o FDE, e buscar fazer as relações de semelhança entre eles. Tá? Então, eu vou analisar primeiro, deixa eu até usar um marca-texto aqui, eu vou analisar primeiro esses 2 aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho nessa semelhança? Eu tenho que a hipotenusa do CFD, que é y, está para a hipotenusa do DFE, que é 20. Assim como o cateto oposto ao ângulo 2 arcos, que é x, está para o cateto oposto ao ângulo 2 arcos, que é z. Assim como o cateto oposto ao ângulo 1 traço, que é 9, está para o cateto oposto ao ângulo 1 traço, que é x. Certo? Fazendo essa relação aqui, eu posso olhar essas 2 últimas razões e chegar na conclusão que x² é igual a 9 vezes z. Ok? 9 vezes z igual a x². Nota que essa é uma relação, até uma das relações métricas, né? A altura é o quadrado, a altura ao quadrado é o produto das projeções 9 e z. De maneira similar a isso aqui, eu posso tirar outras relações métricas, né? Não preciso nem lembrar agora das semelhanças em si, mas eu posso lembrar, por exemplo, olhando para o triângulo CDE. O cateto y² vai ser o produto da projeção 9 pela hipotenusa. E a hipotenusa desse triângulo CDE é 9 mais z. Então eu vou ter também que y² é igual a 9 mais z, que é a hipotenusa, vezes 9. Legal? Peguei essa informação aqui. Com essas 2 informações, eu vou olhar agora só para o triângulo CDF. Olhando para o triângulo CDF, até marcar ele aqui de verde, ó, tá? Olhando só para esse triângulo CDF. Se eu aplicar Pitágoras nele, a hipotenusa é o y e os catetos são 9 e x. Então eu vou ter que y² é igual a 9² mais x². Se eu substituir x² por isso e y² por isso, eu caio numa equação de segundo grau, onde a minha única incógnita é o y. Então eu vou ter aqui 9 mais z vezes 9, de segundo grau não, perdão, equação do primeiro grau, né? 9 mais z vezes 9, igual a 81, mais x², 9 vezes z. Essa relação não vai adiantar não. Pera lá, desculpa. Porque eu vou chegar em 81 igual a 81 não vai resolver nada, né? Então esquece, não vamos usar aqui não. Vamos usar aqui a relação então, no outro triângulo. Volta um pouquinho, tá? Ao invés de usar no triângulo verde, nós vamos usar no triângulo azul. Perdão, confundi aqui. Que aí no triângulo azul, aí sim vai cair numa equação de segundo grau. Eu sabia que tinha que chegar numa equação de segundo grau.
hipotenusa 20 ao quadrado, igual a cateto x ao quadrado, mais cateto z ao quadrado. Agora sim, né? O z aqui é um cateto, a hipotenusa é 20, o outro cateto é o x, e esse x eu posso colocar como 9z. Então eu vou ter aqui 400 igual a 9z mais z ao quadrado, isso é uma equação de segundo grau, z ao quadrado mais 9z menos 400 igual a zero. A gente vai trabalhar melhor a equação de segundo grau no módulo 2, quando a gente vai trabalhar com funções quadráticas. Mas você deve ter visto no nono ano a fórmula de Bhaskara, que resolve toda e qualquer equação de segundo grau. Então a gente vai aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente vai calcular o delta, onde a gente pega o b, que é o 9, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 400. E a gente joga isso direto mesmo na calculadora, tá? Não fica, vou fazer de cabeça. Não tem porquê, tá? Então você joga direto na calculadora e vai chegar em 1681. A raiz quadrada de 1681 é 41. E é importante porque a fórmula de Bhaskara diz então que o z é menos o b, que é 9, mais ou menos a raiz quadrada de 1681, que é 41, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então nós vamos ter aqui z igual a menos 9, mais ou menos 41, sobre 2. Acontece que se eu usar o 41 negativo, eu vou ficar com menos 9, menos 41, isso vai dar menos 50, menos 50 dividido por 2 vai dar menos 25. Mas não faz sentido o lado do triângulo ser negativo. Então a gente ignora. Aí a gente usa só a outra opção. Qual vai ser ali o valor do z? Deixa eu escrever melhor, esse z ficou feio. Qual vai ser então o meu valor do z2 aqui? 41 positivo, menos 9 dá 32, dividido por 2, 16. Pronto. A partir do momento que eu sei o valor do z, eu volto aqui para achar os valores de x e y. X ao quadrado igual a 9 vezes 16. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes 16. Né? 9 vezes 16 é 144. O mais ou menos é porque é um expoente par. Né? O contrário de elevar ao quadrado é mais ou menos raiz quadrada. Só que também não vou usar o negativo porque o x é um comprimento. Né? Então o comprimento é positivo. X igual a 12. E o y ao quadrado é igual a 9 mais o z, que é 16, vezes 9. Novamente, eu vou usar mais ou menos raiz quadrada. 9 mais 16 é 25, vezes 9, isso dá 225. Não vou ignorar a raiz negativa, então vou ficar só com y igual a 15. Então eu já achei o x, o y e o z. Falta o v e o w. O v e o w eu não achei ainda porque eles estão no outro triângulo. E aí eu preciso relacionar esses triângulos. E agora eu vou fazer a minha relação da seguinte maneira. Vou pegar o triângulo ABC e vou relacionar em semelhança com o triângulo, qualquer um deles, mas eu vou pegar o CDF, já que eu tinha marcado ele de verde já antes aqui, né? Então eu tenho que a hipotenusa W está para a hipotenusa Y, que eu já calculei, é 15, assim como o cateto oposto ao ângulo 2 arcos, 8, está para o cateto oposto ao ângulo 2 arcos, X, que eu já calculei, é 12, assim como o cateto adjacente ao 2 arcos, ou oposto a um traço, V, está para o cateto oposto a um traço, que é 9. E aí eu relaciono essa razão central, 8 dozeavos, com o W e com o V. Então eu vou fazer aqui, W está para 15, assim como 8 dozeavos, se eu simplificar isso por 4, vai dar 2 terços. Então basta eu multiplicar 2 terços por 15. W igual a 2 terços vezes 15, isso dá 10. E de maneira similar, V está para 9, também na razão 2 terços. Então V igual a 2 terços vezes 9, 6. Prontinho. Aí estão os valores de V, W, X, Y e Z. Beleza? Veja que é uma aplicação bem larga de semelhanças de triângulos e as razões métricas em triângulos retângulos. Um pouco mais complicado porque caiu numa equação de segundo grau. Isso provavelmente não vai acontecer em outros exercícios nesse módulo, mas é um exercício interessante e com bastante aplicação. Beleza? Abraço e bons estudos.